Spriggans é o nome dado a uma família de fadas no folclore da Cornualha, região da Inglaterra. A Cornualha é um local recheado de misticismo, onde as lendas dos povos celtas são constantemente recontadas. E presente na tradição das fadas, as Spriggans, também chamadas de guardiões da natureza, são uma espécie de árvore que assume a forma de humanoides femininos. Dizem que eles foram encontrados em ruínas antigas, marcos históricos e túmulos, que guardavam tesouros enterrados. Embora pequenos, eles geralmente eram considerados fantasmas de gigantes e mantinham uma força gigantesca. Segundo a tradição do local, Spriggans eram espíritos de antigos gigantes e guardiões da natureza. A mitologia celta foi registrada no período medieval pelos primeiros monges cristãos na Irlanda e foram recitados nas cortes dos reis, como uma forma de história coletiva. Na Inglaterra foram os invasores normandos que se interessaram pelas lendas locais de um rei mágico chamado Arthur. Os romances arturianos são algumas das histórias mais famosas do mundo celta, e junto com essas lendas surgem também grandes personagens e criaturas lendárias. E hoje você conhecerá um pouco da herança celta e medieval, aqui no Além da Nuvem. Quando voltamos no tempo, naturalmente vamos encontrar o relato dos primeiros santos cristãos que habitaram a região dos celtas, como por exemplo São Brandão, que relatou viagens fantásticas, criaturas mitológicas, aladas e até mesmo uma misteriosa ilha, que ficou conhecida como a Ilha de São Brandão, ou o Paraíso Perdido. Vale lembrar que o nome Brasil já era conhecido na literatura celta e gaulesa desde o século VIII, ou seja, de 701 a 800 d.C., e teria sido uma ilha mitológica, representada em muitos mapas antigos, como já mostramos aqui no canal Além da Nuvem. A versão mais conhecida da história da Ilha de São Brandão foi escrita por Benedict por volta de 1130, no capítulo Navegação de São Brandão à Procura do Paraíso, do seu livro Paraíso. Conta-se que São Brandão teria pedido a Deus para ver o paraíso e o inferno, e, após a sua fuga e do restante dos monges aos invasores normandos, São Brandão e os monges iniciaram uma viagem que durou 7 anos em busca do paraíso. A lenda narra várias aventuras fantásticas, como aquela em que encontrou uma baleia em cima da qual rezou, mantendo-se em comunhão com Deus. Em seguida, atracaram na Ilha dos Pássaros, onde ficaram durante 2 meses e onde se aprovisionaram de mantimentos, partindo depois rumo ao Oriente. Após 40 dias em alto mar, sem avistar terra, depararam-se com um grande muro de nevoeiro que circundava o que pensavam ser a Ilha do Paraíso e que impedia os descendentes de Adão de entrar. Com a ajuda e a permissão de Deus, sem a qual o autor diz que não poderiam ter encontrado, seguiram nesse caminho durante 3 dias, até que, ao 4º dia, avistam o paraíso envolto numa parede mais branca do que a neve e cravejada de pedras preciosas, topázios, calcedônias, jacintos, esmeraldas, jaspe, ametistas e cristais, entre outras. Montes de mármore, batidos pelo mar, precediam uma montanha de ouro fino, que por sua vez dava lugar aos muros do paraíso que delimitavam o jardim. A entrada, guardada por dragões brilhantes como fogo, abriu-se para deixar passar um mensageiro de Deus. Um belo jovem acolheu-os, nomeou-os pelos seus nomes verdadeiros e beijou-os com carinho, antes de acalmar os dragões, que depois se deitaram humildemente sem resistência. À ordem do jovem guia, um anjo abriu a porta e os monges entraram no paraíso, guiados pelo jovem, que lhe mostrou as árvores, os rios, as flores, os frutos, os perfumes, que pairavam no ar de um doce e eterno verão, os bosques cheios de